Aromáticos, de uma maneira geral, são substâncias orgânicas que apresentam o anel aromático. Na realidade, o que define um composto aromático, de fato, é ele se enquadrar nas chamadas regras de Huckel. No entanto, é muito comum que a gente trate apenas de compostos aromáticos desses mais comuns, esses compostos aromáticos que contêm o anel aromático. Você tem, por exemplo, o benzeno numa reação orgânica. Cada hidrogênio dele pode ser substituído por um grupo orgânico. Se eu tenho um logo em seguida o outro no próximo carbono, é o que eu chamo de um ortocomposto. Se eu tenho um substituinte, pulo um carbono para ter o próximo, é o que eu chamo de um composto meta. E quando nós temos um substituinte no carbono 1 e o outro no carbono 4, pulando 2 carbonos, aí eu tenho o composto para. Quando um anel aromático possui apenas um primeiro substituinte, onde entrará o segundo substituinte numa reação orgânica? Então aí vai depender da reação orientar o próximo substituinte para a posição orto, meta ou para. Gente, existe uma tabela dos substituintes que vão direcionar a entrada para obtermos um composto meta. São os meta-dirigentes. Eles são esses que eu te apresento aqui nesse quadro em verde. É lógico que na prática vai ficar mais fácil para você entender. Esse R designa uma parte de cadeia orgânica onde eu só tenho ligações simples entre carbonos, tá? É muito comum eu representar com a letra R todo um conjunto de carbonos e hidrogênios, desde que entre os carbonos só exista ligação simples. Então, é parte de cadeia orgânica que só tem ligação simples entre os carbonos. Isso é o que nós representamos pelo R. Então, COR, nós temos um oxigênio, você sabe que o oxigênio faz duas ligações. Uma seria com uma estrutura orgânica, que eu digo, uma estrutura saturada. A outra ligação está com especificamente um carbono. Esse é o significado. O que seria o COOR? Um carbono faz uma ligação dupla com um oxigênio, uma ligação simples com outro oxigênio, e o outro oxigênio está ligado a uma parte de cadeia orgânica que só tem ligações simples. Essa estrutura COOR, isso é o que caracteriza o grupo dos ésteres. COOH é o mesmo que C-OOH. Esse cara é a carboxila que caracteriza o grupo dos ácidos carboxílicos. COH, C-OOH é o cara que caracteriza o grupo dos aldeídos. Um carbono na ponta, fazendo uma ligação dupla com o oxigênio e uma ligação simples com o hidrogênio. E o NO2, quando ligado a uma cadeia orgânica, nos dará os chamados nitrocompostos. Quem são os caras que direcionam para a posição orto? Ou seja, eu já tenho lá um substituinte no anel aromático, e aí vou fazer uma reação orgânica e vai entrar mais um substituinte proveniente desta reação. Esse substituinte que vai entrar, ele irá para a posição orto. O que significa? Ele irá para o carbono imediatamente ao lado
do carbono que já tem uma ramificação. E o que significa o para-dirigente? É aquele cara que na reação direciona a entrada para o carbono que fica 3 carbonos depois daquele que já tem ramificação. Ficaremos então com um na posição 1 e o outro na posição 4. Essa situação 1,4 dentro do anel aromático é o que chamamos de situação para. Agora veja só, se eu tenho um aromático já dissubstituído e vai entrar um terceiro, então eu devo considerar que grupos ativadores eles têm prioridade em relação aos desativadores, nesta ordem que eu te apresento aqui. Lembrando que os orto-para são ativadores, os metadirigentes, os desativadores. Se eu tenho um orto-para e um metadirigente, o orto-para é que define a entrada do próximo camarada. Tá? É nesse sentido isso. É nesse sentido que a gente fala que os ativadores eles têm mais poder de definir do que os desativadores. Tá? É quando eu tenho um orto-para e um metadirigente na briga. E aí, quem que vai definir o próximo camarada que vai entrar? Quem é prioridade. E a prioridade são os ativadores em relação aos desativadores. Tá? Isso é algo muito cobrado em vestibulares, que é uma situação que exige bastante conhecimento do aluno. O grupo nitro provém do HNO3, lembre-se disso. Ele é um cara utilizado na fabricação de explosivos e fertilizantes. Como é que eu vou obter o grupo nitro? Utilizando na reação o ácido nítrico. O tolueno é o metilbenzeno. É um anel aromático com um grupo metil. Olha o que acontece com ele. Tá? Se eu coloco o tolueno para reagir com o ácido nítrico, eu já sei então que o ácido nítrico que vai sair dele é o grupo NO2. E o grupo NO2, onde ele vai entrar? Então, o tolueno é o metilbenzeno. O metil, que já está lá no tolueno, ele é orto-para-dirigente. Então, eu formarei nitrotolueno entrando o nitro, o NO2, a ramificação nitro, na posição orto, porque ele é orto-para-dirigente. Tá? Então, o que significa a posição orto? O CH3 está lá, logo em seguida vai entrar o NO2. Agora, é lógico que vai se formar também o CH3 na posição 1 e o NO2 na posição 4. Vai ser 1,4 nitrotolueno. Agora, quando eu já tenho o nitrotolueno, veja, eu tenho CH3 e tenho nitro. Então, quem ganha na hora de definir o próximo camarada que vai entrar? Vai entrar mais um substituinte nitro para formar o dinitrotolueno. Quem é que define essa entrada? É o nitro ou é o CH3? Então eu devo perceber que o CH3, que é um grupo ativador, ele tem maior poder de decisão. Ele vai definir que a entrada do próximo substituinte será na posição orto-para, ou na orto ou na para que estiver vazia. Diga-se de passagem que se eu tiver 3 vezes o grupo nitro, eu terei o chamado TNT, o trinitrotolueno. Deixa eu te mostrar aqui agora num outro aspecto. Está aqui o HNO3, dele sai o NO2 que entra na posição orto e na posição para, porque não há como formar um ou outro.
quando o cara é orto para dirigente. Ele vai formar o orto e vai formar um grupo para também. Já o cloro, né? O cloro nascente, o átomo de cloro, eu não estou falando aqui do cloreto, tá? Eu estou falando de átomos de cloro que vão se encaixar na cadeia orgânica. Eu vou retirar um hidrogênio do anel aromático para a entrada do cloro. É chamado hidrogênio da cadeia lateral, tá? Agora, veja só. Se eu estiver lidando com claridade, calor, ou seja, luz e calor e aquecimento, então eu terei a entrada do cloro na parte da cadeia do tolueno. Se eu tenho ausência de claridade, que eu vou chamar de noite, neve, que é não estar calor, estar frio, e então eu vou ter a entrada do cloro no núcleo do anel aromático. E o que seria a cadeia, né? A cadeia é ele entrar lá no CH3. Lembrando que nós seguiremos a ordem, que o metil é orto para dirigente. Então a entrada do cloro será na posição orto e para. Então aqui, ó, veja bem, o cloro vai reagir com o tolueno está lá, ele é orto para dirigente, ele vai indicar a entrada na posição orto, que é ele está na 1, o outro vai estar na 2, e na posição para, ele está na 1, o outro está na 4. Então eu terei dois compostos formados, o orto-cloro-tolueno e o para-cloro-tolueno. É importante que a gente perceba aqui que essa é a situação onde o cloro entra no núcleo aromático, que é o próprio anel aromático, tá? É uma situação na ausência de luz e de calor. Se houver luz e calor, a entrada do cloro será, a gente brinca ali, né? CCC, claridade, calor, ele vai entrar na cadeia lateral. A cadeia lateral seria o CH3, então sai um hidrogênio aqui do CH3 para entrar o cloro. Só iremos nos preocupar com a questão da orientação orto-para ou meta se o cloro for entrar no anel aromático. Senão, essa preocupação não faz sentido. Só iremos nos preocupar com a questão da dirigência quando falamos em cloração do tolueno, quando nós estivermos na ausência de luz, ausência de calor, porque nessas condições a entrada do cloro será no anel aromático, que a gente brinca. Neve, noite, núcleo. Neve de ausência de calor, porque está frio. Noite de ausência de luz, onde não há luz é noite. E nessas condições, o cloro entrará lá no anel aromático, que nós nos referimos à parte como núcleo.